Bom dia, paz do Senhor, mais uma vez. Graças a Deus por essa misericórdia sobre nós e mais uma oportunidade de falar a palavra do Senhor. Queria falar sobre esse seguinte tema: crescendo para a maturidade. Vamos ler no Novo Testamento, na carta de Paulo, escreve aos cristãos de Corinto, no capítulo 3. O espírito mundano causa dissensão nas igrejas. Aqui Paulo escreve aos coríntios gregos sobre crescimento espiritual. Presta atenção. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não são porventura carnais? Quem é Paulo? Quem é Apolo? São apenas ministros, através dos quais vocês creram no Evangelho, conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Oremos mais uma vez. Senhor, temos lido em alta voz a tua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, teu Espírito, a Paulo. Senhor, nos ajuda a ensinar esse assunto. Pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Paulo, em Atos 18, na história da igreja, Atos é um livro que fala da ação do Espírito Santo, quando a igreja estava começando, e Jesus escolheu Paulo para pregar o evangelho para os estrangeiros, os gentios, o povo não judeu. E Paulo, com Barnabé, na cidade de Antioquia, da Síria, partiram para a Europa, para as regiões da Grécia, na ilha de Creta, deixaram Tito lá. Enfim, começaram as suas viagens. A primeira viagem missionária partiu de Antioquia. E Paulo entrou em Corinto, está em Atos 18. E diz que em Corinto ele ficou 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Corinto é no sul da Grécia, numa região chamada Acaia, no Peloponeso, sul da Grécia, chamado Acaia. E Macedônia é o norte da Grécia, onde tem a igreja de Filipos e Tessalônica. Corinto ao sul, Tessalônica e Filipos ao norte. E ali Paulo, pregando evangelho em Corinto, muitos creram. Ele foi fundada uma igreja em Corinto, com muita devassidão na cidade, prostituição, um comércio muito grande, idolatria, tanta coisa errada. E Paulo levanta a sua voz e começa a falar de Cristo. Isso que é avivamento, irmão. Você está avivado? Fale de Cristo. Encontre uma pessoa, fale de Cristo. Encontre 3, fale. Encontre um grupo, fale. Não fica calado. Vai para a padaria, fala de Cristo. Vai para o mercado, fala de Cristo. Tem que falar de Cristo. Paulo falou de Cristo.
Aí se juntou um grupo, formou uma igreja. Pois bem, depois que Paulo formava igrejas, ele enviava cartas pela mão dos obreiros para animar os crentes, lendo as cartas de Paulo. E nessas cartas tinha muita doutrina, muito ensino. Veja aqui o que Paulo escreve aos Coríntios. Irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Verso 4. Porque ainda sois carnais. Verso 3. O tempo passou, o tempo de crente, e os coríntios não amadureciam, não cresciam. A igreja continuava estagnada, parada, no A, E, I, O, U do Evangelho. Não crescia. Tinha contenda entre os irmãos. Paulo escreve no capítulo 1 de Coríntios, olha, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Havia briga, facção, divisão, partidarismo na igreja de Corinto. Havia também imoralidade na igreja de Corinto. Então Paulo repreende essa igreja. Olha, não vos pude falar como espirituais, mas porque vocês ainda sois carnais. Passou o tempo e vocês ainda estão brigando, confusão na igreja. Um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Então Paulo escreve, no versículo 5, quem é Paulo? Quem é Apolo? Eles são apenas meios, instrumentos pelos quais vocês creram. Eu plantei a palavra, Apolo chegou depois e deu outros ensinos, regou vocês, mas é Deus que dá o crescimento. Vocês ficam... Eu prefiro Silas Malafaia, eu prefiro Jorge Linhares, eu prefiro Silmar Coelho. Não, eu sou mais Abílio Santana. Irmão, isso é meninice. Concordamos com o talento de um superior ao outro. Eu, nesses 4 que eu falei, eu prefiro Jorge Linhares, mais equilibrado em suas mensagens. Mas a gente não pode ficar brigando por causa disso. Você não vai para o culto para pregar. Você vai para o culto. Nunca esqueça que você é ovelha. Ovelha é humilde. Ovelha tem orientação. Ovelha tem que ser guiada pelo pastor Jesus, que concede pastores à igreja e mestres. Eu tenho um pastor na terra. É o pastor a qual eu estou servindo na igreja local. Né? Mas eu não posso ficar comparando um com o outro. Isso acontecia com os coríntios. Eu sou de Paulo, ele é mais eloquente. Não, eu gosto mais de Apolo, ele é fervoroso de espírito. Ah, eu gosto mais de Pedro, ele é impetuoso quando fala. Então, essa divisão fazia com que os coríntios não crescessem na fé. Eu quero dar aqui uma dica nessa palavra. Existem 3 tipos de pessoas no sentido espiritual. O homem natural, que é o homem que não conhece Cristo. O homem carnal, que conhece Cristo. E o homem espiritual, que obedece Cristo. Com o passar do tempo, precisamos amadurecer. Precisamos deixar de ser carnal para ser espiritual. E, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Só tem um meio de você se tornar de carnal para espiritual. É mais fácil deixar de ser espiritual para ser carnal.
Em fração de segundo você se torna carnal. Mas é muito difícil de passar de carnal para espiritual. Por quê? Porque exige de nós muito esforço. Sabe o que te torna espiritual? A Bíblia Sagrada. Você mergulhar na palavra de Deus, extrair dela o alimento para a sua fé, né? O homem espiritual, ele tem prazer nas coisas de Deus. O homem carnal não tem. O homem carnal é crente, cuja carne ainda controla ele. E muitos maus pensamentos, maus propósitos. Ele ainda é carnal. E me chama a atenção essa expressão de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4. Verso 3. Porque ainda sois carnais. Essa palavra ainda quer dizer que eles não cresceram. Havia entre eles inveja. Inveja. Saul teve inveja de Davi. Perseguiu Davi. O amor de muitos esfriará, de quase todos. Está falando de cristãos que não cresceram. Porque quando o crente chega a ser espiritual, ele está caminhando para a maturidade. Diz a Bíblia em Efésios 4:13. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Põe isso no seu coração cada dia. Mas tem um segredo. Você tem que sentir prazer na palavra de Deus. Você tem que fazer de tudo para ler um livro evangélico. Você tem que fazer de tudo para ler a palavra de Deus com prioridade. Não precisa ser muito tempo, porque não temos todo o tempo livre para leitura. Ah, como eu gostaria de ter, de ficar horas e horas pesquisando. Mas nem sempre a vida cotidiana permite isso. Teve época na minha vida que eu tive mais tempo de ler. E todos nós temos o seu devocional, que deveríamos cultivar com mais seriedade. Então, irmão, o que aprendemos aqui? Que não podemos a vida toda ser carnal, ser controlado pela carne. O Espírito Santo, quando age no nosso coração, ele nos dá a maturidade. Lá em Hebreus, tem outra passagem, que eles não cresceram também com o tempo que passou. O escritor aos Hebreus fala uma palavra muito séria, no capítulo 5 de Hebreus, versículo 11, 12 e 13. Hebreus 5, 11. Vamos ler aqui? Diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vocês fizeram negligente para ouvir. Aí. Por exemplo, o tabernáculo, o livro de Êxodo, as peças do tabernáculo, o livro de Números, a peregrinação no deserto, Levítico, as leis e holocaustos. Há pontos difíceis de entender na lei, mas somos negligentes para ouvir quando alguém ensina sobre isso. Olha aqui, os hebreus eram negligentes para ouvir. Não ouviam com interesse. Não ouviam com fé. Porque, verso 12, porque já devendo ser mestres pelo tempo de crente, ainda necessitais que vos torne a ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Necessitais de leite. Então fica o crente a vida toda. Jesus salva. Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. Isso é uma pregação. Mas e o conteúdo? Salva do quê? O que é o batismo? O que é cura divina? Aí falta o ensino. Prega, mas não ensina.
todo pregador deveria pregar ensinando. Quer ver? Paulo escreve a Timóteo: prega a palavra a tempo e fora de tempo, com toda longanimidade e doutrina. A pregação, ela pode ser biográfica, falando a vida de um personagem bíblico, ou simbólica, tratando de algum tema. Por exemplo, as taças do Apocalipse, os selos do Apocalipse, as trombetas do Apocalipse. São pontos difíceis de entender. Mas a pregação feita nesses textos precisa ser envolvida com doutrina, com ensino. Então, Paulo diz a Timóteo: prega a palavra com toda longanimidade e doutrina. Doutrina o povo, explica a palavra de tal maneira que o povo se torne espiritual, por entender a palavra. Então, os crentes hebreus, os judeus crentes, não cresciam, eram negligentes para ouvir. O escritor aqui queria falar coisas de difícil interpretação e não podia. Certa vez, Jesus, lá em João 16, verso 12, Jesus falou para os discípulos: olha, muita coisa tenho que vos dizer, porém, vocês não podem suportar agora. Por quê? Porque os discípulos não tinham crescido no entendimento, na fé. Jesus queria mostrar coisas mais profundas, que nem ontem aqui no culto da tarde. Foi uma maravilha. Escutamos um testemunho da irmã Shirley, que eu chorei. O testemunho dela foi que ela cuidou de 2 andorinhas, com tanto capricho e carinho, pensando naquilo que, sendo criatura de Deus, encontraram no quintal 2 andorinhas dentro de uma caixinha. Cuidou com tanto carinho, deu comidas apropriadas para aquelas aves. No final morreram. Mas ela cuidou com tanto carinho, e Deus falando ao seu coração: assim você tem que ter cuidado com as almas das pessoas. Maravilha de testemunho. Depois, seguido de uma palavra pelo pastor, que nos ensinou que nós devemos nos maravilhar com a palavra de Deus. Cavar a palavra de Deus, mergulhar nela. Então, irmãos, vou contar um segredinho. Aqui na minha mão esquerda tem uma caderneta chamada assim, ó. Tome nota. Aqui, ó. Tome nota, uma caderneta, comprei anteontem. Então, tomar nota do que você lê. Você está lendo Coríntios 3? Anota. Qual o pensamento? Anota. O que quer dizer a passagem? Anota. Mais tarde vai para outra leitura, anota também, e faz uma comparação entre leitura com leitura. Nós temos que ter um espírito interessado na palavra de Deus. Uma pessoa fria. O que é uma pessoa? O que é um crente frio? Um crente que não tem interesse nas coisas espirituais. E é um livro espiritual. Somente o homem espiritual tem prazer nesse livro. Então temos que caminhar para a maturidade, né? A nossa espiritualidade, irmão, está sendo muito rasa, como escutamos ontem. Uma espiritualidade muito superficial. Estamos no culto querendo ir embora rápido, olhando toda hora para o relógio. Ai, não termina nunca. Que isso, irmão? Estamos longe da corça, que suspira pela corrente das águas. Entrou na igreja, é como se entrar nas cataratas do Niágara, ou na Foz do Iguaçu. Aqui é uma cachoeira de correntes, né, irmão? É bom quando você entrar no culto presencial, é como você entrar
nas regiões celestiais. Ontem, eu estava na Náutica à noite, ministrando o Salmo 49, e falei assim: irmãos, a terra, o mundo, está lá embaixo. E você está sentado em regiões celestiais. Na eternidade, Deus irá mostrar esse culto. 6 pessoas. E nós oramos: Senhor, abençoa aqueles que não puderam vir. Abençoa aqueles que estão enfermos, que não puderam vir, como o irmão Heraldo, muito enfermo. Um resfriado muito forte. E nós ali nos alegramos no Senhor, intercedendo por todos, e depois cantamos e ministramos uma palavra. No Salmo 49, Deus nos deu graça, saímos alegres. O irmão Adriano chegou do trabalho, ficou 10 minutos no culto. E esses 10 minutos ele adorou com toda a intensidade do seu coração, como se fosse uma eternidade com Deus. Ele falou hoje: Augusto, amanhã tem culto da tarde? Eu falei: tem. Eu estou de folga, não quero perder. É hoje o culto da tarde lá. Ele estava tão ansioso para escutar mais coisas de Deus. Eu falei: eu vou estar lá o mais rápido possível, irmão, hoje, se Deus permitir. Então, irmão, está faltando de nós sede. Jesus falou: bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Em Hebreus está escrito: palavra da justiça. A Bíblia é a palavra de Deus, é uma palavra de justiça. Bem-aventurado quem tem fome da palavra de Deus, serão satisfeitos. É interessante, quando você está com fome, você come a comida e está satisfeito. Espiritualmente é o contrário. Quanto mais você come, mais quer comer. Escutei Paulo Romeiro, era solteiro, em São Bernardo, num congresso que eu fui participar, e o pastor Paulo Romeiro estava ministrando estudos. Ele falou assim uma palavra que eu escrevi. Ele estava tão fervoroso, tão vermelhão, ministrando para a mocidade. Ele tinha 34 anos, naquela época ainda era solteiro. Ele falou assim: eu sou um homem viciado. Aquele temperamento dele. Puxa, viciado em quê? Eu pensei. Sou viciado em Jesus. Sou viciado na palavra de Deus. Tudo me empolga. Tudo me maravilha. Ele falou com aquele rosto vermelhão. Parecia que ia explodir. Aí eu pensava comigo: meu Deus, quando é que eu vou ser um crente assim? Então, irmão, nós precisamos ser um crente assim. Interessadíssimo nas coisas de Deus. E os coríntios não eram assim. Passou o tempo, ainda estavam com contenda, com divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Hoje eu não vou para o culto, que é o Augusto que vai ensinar. Hoje eu não vou, que hoje é o Mirandinha. Irmão, será que você tem esse pensamento? Não, tire isso do coração. Quem está no culto é Jesus. Ele usa quem ele quer. Aleluia. Por isso que eu me alegrei ontem com a mensagem da irmã Shirley. Aleluia! Ela não abriu a Bíblia, deu um testemunho que eu dei oportunidade. Que maravilha, irmã. Cuidando de 2 andorinhas. Quando ela falava aquilo, a minha mente se descortinou para 1000 maravilhas da palavra de Deus. Aleluia! Vamos pedir, irmão, para Jesus ungir nossa mente. Para Jesus amenizar a nossa mente de preocupações com a vida. Né? Não estou pregando aqui uma preguiça espiritual. Não estou pregando aqui que você deve ser 100% ao céu. Como diz o ditado, né? Nem muito ao céu, nem muito à terra. Somos cidadão da terra, pagamos imposto. Mas somos cidadão do céu, damos o dízimo. Somos cidadão da terra, temos obrigações com família. Somos cidadão do céu,
damos ofertas alçadas? Ou você não é dizimista? O dízimo é uma doutrina bíblica. O dízimo é antes da lei. O dízimo é antes de Moisés. O dízimo é a palavra de Deus. Aleluia! É mandamento, é ordem, é um dever, mas muito mais do que tudo, é um prazer. Eu tenho orgulho de dar dízimo. E não existe dízimo grande nem pequeno. Não existe. Muitas das vezes, irmãos, eu fiquei de pagar contas que não podia pagar. E receber dinheiro que dava para pagar a conta, mas eu tirava o dízimo. Jesus, se eu fiz compra exagerada, foi falta de sabedoria minha. Mas o dízimo é teu. O dízimo é teu. Eu não vou tirar um centavo do teu dízimo. Ontem recebi uma mercadoria, algumas batatas, bolacha, feijão, macarrão, açúcar, para levar para uma família pobre do Jockey. Porque passaram lá em frente à Náutica e me deram endereço para um estudo bíblico. Eu vou lá pela segunda vez na segunda-feira. Cheguei com a compra em casa, que foi uma doação de um irmão para levar para o Jockey. Ontem. Aí a Marina, vou pegar esse pacote de bolacha. Não, não pega esse pacote de bolacha. Pega o dinheiro e vai comprar um pacote de bolacha. Mas não pega esse que está aqui, porque é para a família lá do Jockey. 2 sacos grandes de batata. Não tire uma batata. Tem batata aí na geladeira, se não tiver, vamos comprar. Mas não tire o que nós ganhamos para aquela família. Porque é para aquela família. Então, irmão, nós temos que ser justos nas coisas de Deus. Deus diz em 2 Coríntios: habitarei entre eles. Eles serão meus filhos e minhas filhas. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Já pensou se você recebe uma mercadoria para uma família e tira uma batata? Ah, mas tem 50 batatas, 49, eles não vão ver que está faltando. Mas Deus viu que você tirou uma batata. Parece uma coisa insignificante, mas a gente, se fizer isso, não estamos sendo justos. Me deu tanta vontade de abrir aquela bolacha recheada de chocolate, irmão. Ai, que bolacha gostosa. Falei, Marina, vamos comprar. Ali na padaria tem. Mas não mexa esse, que esse é da cesta daquela família. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, tema da mensagem: crescendo em maturidade. Exemplo, igreja de Corinto, que passou o tempo e Paulo diz: ainda sois carnais. Tanto tempo na igreja, e vocês estão com inveja, com contenda, com partidarismo, tendo preferência por pregadores. Não, irmão. Não. A igreja é um lugar de adorar, de cantar, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa igreja de Corinto também tinha imoralidade tal que nem ainda entre os gentios havia. 1 Coríntios 5. E Paulo diz assim: olha, vocês não se entristecem pelo pecado dessa igreja? Façamos festa, Paulo fala, não com o fermento velho da maldade e da malícia. Façamos festa com asmo da sinceridade e da verdade. O que é pão asmo na vida diária? É Jesus todo dia. Nós temos que ser sinceros com Jesus. Eu conheci um irmão no Guarujá, o porteiro da igreja. Bem magrinho. Muito magrinho. Irmão Babá. Givaldo. Chamavam ele de Babá. Não faltava culto.
Ele tinha uma mensagem, quando eu chamava ele para dar um testemunho, ele falava assim: meu irmão, Jesus foi tão sincero, tão sincero, tão sincero para conosco. Por que nós não somos sinceros para com ele? Ele dava esse testemunho. Jesus foi tão sincero para conosco. Ele não tinha muita oratória, ele só lia. Os que esperam no Senhor serão como o monte de Sião, que permanece. Só lia esse salmo e dava um testemunho. Mas aquele testemunho me tocava muito, porque ele falava da sinceridade de Jesus. Jesus foi tão sincero para conosco. Jesus não quis nos perder. Jesus deixa os anjos de lado e dá atenção para você. Ele é sincero para você. Será que você é para ele? E a Bíblia diz: façamos festa com pão asmo. Façamos festa com o pão sem fermento. O crente não vai em festa mundana, porque a vida dele já é uma festa. O nosso coração está sempre alegre com a palavra. Triste com os problemas, alegre na fé. O maior testemunho que já escutei foi de pessoas que não sabem ler. Chega no púlpito e diz duas frases: irmãos, estou muito alegre com Jesus porque ele me libertou do lamaçal do pecado. E tem pregação melhor que isso? Não? Estou alegre com Jesus porque ele me salvou do lamaçal do pecado. Precisa pregar mais alguma coisa? Então, irmãos, se alegre nas coisas de Deus. Leia um pouco mais a sua Bíblia. Dobre um pouquinho mais o seu joelho. E vamos crescendo em maturidade. Crescendo em maturidade. Crescendo em maturidade. E esteja certo disso, que se você for sincero, dia a dia, Jesus vai aperfeiçoando o nosso caminho. Amém? Ele está nos aperfeiçoando. Você dorme e acorda, dorme e acorda. O Espírito Santo está em você. Está em mim, está em mim. Oh, aleluia, Jesus está em mim. A vida vem, o dia vem, o dia vai. Oh, aleluia, Jesus está em mim, está em mim, está em mim. Oh, aleluia, Jesus está em mim. A noite vem, a noite vai. Oh, aleluia, Jesus está em mim. Oh, aleluia, aleluia, Ele está em mim. Oh, aleluia, aleluia, Cristo vive em mim. Oh, aleluia, aleluia, Ele está em mim. Oh, aleluia, aleluia, Cristo vive em mim. Está em mim, está em mim. Oh, aleluia, Jesus está em mim. O dia vem, o dia vai. Oh, aleluia, Jesus está em mim. Salmo 42:8, para terminar. Durante o dia, o Senhor mandará a sua misericórdia, e à noite a sua canção estará nos meus lábios. Salmo 42:8. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, que fala mais alto. A tua palavra é um tesouro. O temor do Senhor será o teu tesouro. Senhor, não permita que nada roube esse tesouro. Temos um tesouro, Senhor, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor e não de nós. Obrigado por essa programação, por todos os irmãos ouvintes.
que estão sendo alcançados pela leitura da tua palavra, pela explicação. Obrigado, Senhor. Dá graça para o teu povo nesse dia. Abençoa o teu povo nesse dia com muita paz. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.